Olá pessoal, sou Daniel Pedrosa e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando de Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro, A Morte de Ivan Ilitch, é considerado um clássico da literatura, né? Um livro curto, mas bastante intenso, do autor Lev Tolstói. O Tolstói ele é um autor russo que viveu no século XIX, nasceu em 1928 e faleceu em 1910. Os livros principais dele são A Morte de Ivan Ilitch, Guerra e Paz e Ana Karenina. A Morte de Ivan Ilitch é um livro que trata de um período final da vida de um juiz. Ele é um juiz que mora em uma cidade pequena e ele se vê frente a uma doença que o acomete em uma idade próxima dos 40, 50 anos, e com isso ele acaba falecendo. O livro trata das últimas semanas de vida desse juiz. É uma proposta clara que o autor coloca de reflexão sobre o sentido da vida. Se você prestar bastante atenção, nessas semanas, por ele ter uma morte lenta, uma morte bem intensa, que vai acontecendo passo a passo, vai permitindo ao autor poder falar um pouco sobre a vida desse personagem e até mesmo propor ao personagem uma reflexão sobre o que ele fez na vida. O mais interessante é a crítica que esse autor faz a essa burguesia da época, porque o próprio juiz era parte dessa burguesia, e o autor questiona a todo momento o estilo de vida dessa burguesia. Além disso, o livro também traz um pouco de religiosidade, porque Tolstói tinha acabado de se converter religiosamente nesse período. Então, por ele ter se convertido religiosamente nesse período, ele também acabou introduzindo um pouco desse tema na história. É um livro bom, gostei do livro, é um livro que permite a gente ter bastante empatia com o personagem, É uma coisa que a gente busca muito na literatura, o autor busca muito, é apresentar para o leitor um personagem que traga empatia para ele. E eu acho que nesse livro isso está muito intenso, você consegue se colocar no lugar dessa pessoa, lembra inclusive de casos das nossas vidas, lembra inclusive do meu avô, e você se sente mesmo na pele do personagem. Inclusive teve um autor brasileiro que falou em um dos seus comentários que todos morrem duas vezes. Uma dessas vezes é quando lê o livro A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, de tão intenso, tanto que você se coloca na posição desse personagem. Então, eu indico a leitura, acho que é um livro bom, acho que é um livro que tem realmente bastante reflexão e faz com que nós pensemos muito em relação à vida, às escolhas, em relação a tudo que fazemos nessa nossa trajetória de vida. Qual dica que eu trago? Que dica que eu posso trazer para vocês da leitura desse livro? Uma das coisas que fica claro é essa premissa que o Tolstói traz de fazer com que a gente, junto com o personagem, reveja, faça uma reflexão sobre a vida, sobre as escolhas, e sobre uma possível redenção. É muito importante para quem vai escrever um livro escolher claramente qual é a mensagem que ele quer passar na sua história. Muitas vezes as pessoas entendem que criar uma história, escrever uma história é simplesmente colocar um personagem, um personagem bom, um personagem mau, ter lutas ou ter conflitos e a história está criada. Mas quem é um leitor mais maduro, que conhece mais literatura, sabe que por trás de toda a história tem sempre uma mensagem. E essa mensagem é a premissa que o autor tem que definir antes até mesmo de escolher o livro. Essa premissa é tão importante porque ela guia toda a escrita. Cada ato do personagem, cada caminho que a história segue está envolvido com essa premissa. Então, ficou muito claro que a premissa do Tolstói nesse livro era realmente fazer uma reflexão sobre a vida do personagem, sobre as escolhas que são feitas, sobre a futilidade dessas escolhas, sobre a profundidade dessas escolhas e sobre as consequências que elas podem trazer ao longo da vida, e principalmente no último momento, nos últimos minutos de vida. Então é importante para o autor definir essas premissas e antes até mesmo de começar a escrever uma história,
Porque a partir daí isso facilita, faz com que você consiga fazer uma história mais fluida, faz com que você consiga construir uma história mais profunda e que realmente seja intensa para quem vai ler. Tá? Essa é a dica, então acho que é importante pensar sempre nessa premissa antes até mesmo de começar a história. É isso, gente. Obrigado mais uma vez por acompanhar o canal. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e acionem o sininho aí para acompanhar as novidades, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.